Boa noite, comunidade do Printcast. Tudo bem com vocês? Hoje a gente tem um cara bacana, um cara especial e um tema que vai mexer com vocês. Vai colocar muita gente para refletir. Hoje é quinta-feira, vocês vão passar sexta, sábado e domingo pensando nas suas gráficas. Beleza? Me ajudem a receber Jefferson Mello. Boa noite, Robson, boa noite, Robert, tudo bem com vocês? Boa noite, bem, cara, e você? Bem, graças a Deus, tudo bem. Tá bom. Primeiramente, obrigado, Jefferson, por aceitar o papo. Mas antes de começar aqui, a gente precisa falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, que faz a roda girar, que faz as coisas acontecer. Sem eles, não conseguiríamos fazer metade do que fazemos. São eles a Top Coach, essa lindona que eu carrego no meu peito, a Cor e Processo, Robson sorri quando eu falar assim. A Selic Tintas Gráficas, a Eurostar Duplicop, Croma Microencapsulado e a Opção Offset, da qual estamos devendo um episódio, muito por causa do Nenão, viu? Que é o proprietário da Opção Offset, ele está nos enrolando, mas logo teremos um episódio com ele. E os demais patrocinadores têm ali um conteúdo no nosso YouTube, falando um pouquinho da trajetória de cada um, linha de produtos, enfim. E você que está aí do outro lado, não deixe de compartilhar esse episódio, de interagir aqui com a gente, de indicar para os amigos, de divulgar com a galera lá da gráfica, para cada vez mais ganharmos relevância e levar conteúdo de valor para a nossa comunidade. Sem mais delongas, Jefferson, se apresente, fale quem é você, como começou no mercado, dê um overview aí para a galera. Legal, vamos lá, vou tentar falar de uma forma mais resumida, né? Bom, meu nome é Jefferson Mello. Bom, a minha formação, eu me formei em automação industrial, uma faculdade, né, que ela tem uma pegada bem diferente, né, uma faculdade chamada Termomecânica, que ela é uma fundação, ela tem um ensino, cara, bem diferenciado hoje das faculdades hoje, que a gente tem hoje no mercado. O nível de excelência lá dos professores é sempre uma visão de professores que tiveram uma vivência na indústria para poder passar esse conceito na formação. Então, não é só teoria, né? Na faculdade, para vocês terem uma ideia, eu aprendi soldar, eu aprendi usinar, eu aprendi mexer no torno CNC, sendo que era uma faculdade de automação. Porque qual era o conceito da faculdade, né? O conceito da faculdade não era só teoria, você também saber na prática. Então, a ideia da faculdade é formar gestores, mas gestores com conhecimento da causa raiz, saber trabalhar, pôr a mão na massa, para poder entender também no que diz respeito à teoria. Então, foi um puta de uma bagagem de aprendizado, né? Uma faculdade que era integral, você passava o dia inteiro lá estudando e se dedicando. Então, assim, abriu um leque de conhecimentos, né, na área de automação industrial. E eu sempre tive essa pegada da parte de tecnologia da informática, mais para a parte de TI, mais para a parte de sistemas, e eu acabei casando, na verdade, né, a automação industrial, que junta aí a parte de robótica com a parte de TI, e foi um casamento legal, que deu certo, né? Aí eu fui buscando mais esse mercado da parte de sistemas para poder agregar com conhecimento de automação, porque exige, né? O mercado exige você ter lá uma máquina, né, ela automatizada, que ela integra com o sistema e você vai ter os dados em cima disso. Daí eu fui me especializando muito nessa parte, né, na questão de IHM, questão de CLP, na questão, para o outro lado, da parte de sistemas, conhecendo novas ferramentas na parte de tecnologia. Tive a oportunidade de entrar na Metrix, que era uma empresa que era o carro-chefe do segmento gráfico na parte de tecnologia, na parte de sistemas. E aí eu vim para esse mercado gráfico, né? Como a Metrix ela só tem de gráficas, eu acabei caindo nesse nicho de mercado. E aí acabei gostando desse mercado, acabei me especializando no mercado gráfico, né? Que é um mercado bem diferenciado de metalúrgica, de outros segmentos, tornou útil ao agradável, né? O Metrix ele tinha os sistemas, eu comecei a fazer a parte de automação industrial junto com o Metrix, né? Que era automatizar os apontamentos da produção, agregar isso com o sistema, e comecei a me interessar mais aprofundar o conhecimento do Metrix. Aí eu fui buscar conhecimento, banco de dados, SQL, mexi com TOTOS, mexi com SAP, e fui agregando conhecimentos para poder trazer bastante bagagem, né? Muita coisa aprendi na raça, né? Banco de dados eu aprendi na raça.
fui fuçando, fui pesquisando, fui estudando, e outras coisas eu busquei especializações, né? Tirei alguns certificados, porque às vezes exijo certificados, né? Como eu comecei a dar consultoria depois de um tempo, então era legal você trazer essa bagagem dos certificados para mostrar, pô, o cara ele tem um pouco de conhecimento que vai agregar aqui no meu segmento, né? Resumidamente, foi esse início aí da trajetória, né? Então, como eu comecei a dar consultoria, tanto em automação industrial como na parte de sistemas, mas não só de sistemas, mas de processos, procedimentos, que acaba uma coisa ligando na outra, né? Também acabei fazendo um curso de formação de pessoas, gestão de pessoas, para poder identificar perfis na hora de fazer uma implantação, saber quem é quem vai ajudar, quem não vai ajudar, quem vai agregar, quem não vai agregar. Então, hoje, nessa carreira, eu já estou uns 15 anos já trabalhando com gráfica, né? Ainda tem um longo caminho pela frente, mas já consegui adquirir uma boa bagagem, né? Isso é bom. Isso é bom. Antes do Robson mandar uma pergunta, que eu sei que ele está doido para fazer perguntas, é um tema da qual a nossa comunidade, a maioria das pessoas, talvez não tem tanto afinidade, né? Eu, inclusive, sou um deles com alguns termos. Então, quando você citar alguns termos, como você citou aí, SQE, dá uma explicadinha, às vezes, o que é, o que significa, senão a galera fica viajando, inclusive eu aqui, tá bom? Legal, pode deixar. Às vezes vai no automático, né? Você acaba falando aqui Normal, no dia a dia, normal, né? eu sei, é normal. Mas vamos lá, Bautista, tá curioso que eu sei para fazer pergunta. Você tá no mudo, né, Botinho? Aí não sai, né? Pois é, agora vai. Eu não sabia essa da Metrics, cara. Por isso que algumas vezes a gente conversou assim, você me falou de dados, cara, com uma consistência que eu falei, bicho, não é possível, tem que levar esse cara para falar no Printcast, porque tá muito bacana. Como o Robert falou, muita gente que acompanha o Printcast não está acostumado com isso. Porém, hoje, o nível de administração de produção e geral de uma gráfica, ele é elevado. Você precisa se elevar para você competir melhor. E a gente sabe que o mercado, ele, no geral, ele é pouco sofisticado, né? Ele é mais simples. É comum que o empresário não perceba as vantagens e o que a parte de dados dá para ele. Então, Jefferson, eu queria que você pudesse falar, mas como se você fosse falar para um leigo mesmo, por exemplo, essa coleta de dados de máquina que você falou que fazia lá pela Metrics. Hoje a gente pode achar normal com as novas máquinas, que já entregam isso, mas antes não era. Exatamente. O Robson, no passado, hoje, assim, qual que foi a grande sacada da Metrics, né? A Metrics hoje, lá no começo dela, ela tinha essa visão, né? Hoje você tinha um apontamento, você tinha uma produção lá no chão de fábrica. Muitas das vezes você tinha um pouco de informação do que acontecia no seu chão de fábrica por causa do boletim manual que alguns operadores preenchiam. Então, colocava o nome, colocava o tipo o número da ordem de produção, colocava a quantidade que ele produzia. Isso era um processo muito manual e muito passivo de erro, né? Não era um dado que você tinha tanta certeza e confiabilidade naquela informação. Então, o que era feito, né? Era pegado essas informações da produção desse boletim, isso era transportado para um relatório, para um Excel, que alguém ia fazer uma análise desses dados. Então, se perdia muito tempo na coleta do dado, porque o processo era todo manual, e depois tinha um tratamento do dado numa planilha de Excel monstruosa, com todas as informações que foram produzidas no dia, na semana e do mês. E, em cima disso, você teria uma visão no macro do que você produziu e, teoricamente, do tempo produtivo, mas era bem superficial essa informação. E isso sempre ficava numa planilha totalmente fora de um banco de dados, fora de um sistema. Aí a Metrics, lá no passado, ela teve a visão de automatizar esse processo, né, de pegar um CLP, que é um controladorzinho, que pega o sinal da máquina
ele grava esse sinal da máquina, transporta isso para o sistema, grava no banco de dados e isso está disponível para você consultar em tempo real essas informações. E isso, por muito tempo, foi o carro-chefe da Metrics. A Metrics começou a vender isso de uma forma absurda. Hoje eu saber o que acontece na minha produção em tempo real, sem o retrabalho de ter que ficar copiando, digitando e depois ter que ficar analisando visualmente, né? Então, eu comecei a atuar muito nesse sentido, como eu tinha um conhecimento da automação industrial, essa parte de integrar o maquinário ao sistema, e aí eu comecei também, depois disso, olhar o outro lado. O dado está no banco de dados. O que eu faço com esse dado? E aí foi a grande sacada que eu comecei a trabalhar com a consultoria. Por quê? Você tinha lá 5, 10 anos de dados acumulados no banco de dados, que é em tempo real, mas o que eu ia fazer com essas informações? Qual era a análise que eu ia ter em cima disso? O que eu poderia olhar, o que eu poderia identificar de problema e como eu poderia melhorar com essas informações? Aí começou a vir a questão de eu fazer uma análise, ter relatórios, e aí depois, né, trazendo para os dias de hoje, a gente integra isso com uma outra ferramenta que está em alta hoje, que é o Power BI, que é o BI, que é a automação, né, da análise de dados. Então, eu consigo hoje, com essas informações que ela vem de forma automática para o meu banco de dados, hoje eu tenho um dash que ele me traz isso, e só batendo o olho eu sei se está bom ou está ruim. Então, a gente evoluiu muito nesse sentido de análise de informação, né? Então, a gente saiu do manual para uma ferramenta que hoje ela faz toda a análise de forma automática. Eu crio os indicadores, ele me diz se isso é positivo ou se isso é negativo, e aonde eu preciso melhorar. Cara, que fera. Então, a partir do momento que você estruturou o que você precisa, vai tudo automático, certo? Tudo automático. E só para não perder, Jefferson, você falou da tua faculdade, ela tem alguma ligação com a termomecânica lá do Rude Ramos? Sim, é uma fundação que ela faz parte da termomecânica lá, né, das fábricas da termomecânica. Então, o dono da termomecânica, quando ele morreu, ele deixou uma herança, e essa herança ela foi toda destinada para essa fundação. E aí, qual que era a ideia dessa fundação? Fornecer ensino superior e de qualidade, né, desde o ensino básico, do ensino fundamental, o ensino médio, até o ensino superior, né? Então, hoje, você tem lá nessa fundação engenharia gratuito. Cara, que fera! Você tem mestrado e pós-doutorado, pós-graduação, aliás, e mestrado, gratuitamente por meio da fundação. Mas, assim, são professores, todos os professores têm que ser doutorados para poder dar aula lá, e todos têm trabalhado na indústria para poder passar o conceito da área produtiva, né? Então, você tem a vivência lá de como que é o chão de fábrica, e você tem a vivência da parte de teoria, né, da parte teórica que você aprende na faculdade. E assim, é um negócio, uma faculdade muito à parte, porque são faculdades que, se você perguntar, na época, quando eu cursei, eu tinha 20 anos, tinha gente na minha sala que já tinha uns 40 anos, né? Para você ter uma ideia, lá no primeiro dia de aula, você tinha que estar com seus pais, porque a faculdade exigia isso, né? Então, era uma faculdade que você não podia chegar atrasado, você não podia estar de barba, tinha um inspetor que passava olhando, se você estava com a barba mal feita, você tomava advertência, se você estava sem uniforme, você tomava advertência, e se você tomasse 3 advertências, uma suspensão, 3 suspensão, expulso e perdia o curso. Então, era só lá para estudar, né? Só para você ter uma ideia, eu vou contar uma coisa bem rápida. Era praticamente militar essa faculdade. O regime era esse mesmo, bem militar mesmo, porque assim, qual que era a ideia? Você está aqui de graça, está estudando de graça. Aproveite. O mínimo que você tem que fazer é estudar. Tá certo. Essa era a dinâmica lá, né? Uma vez a gente estava estudando até 8 horas da noite, a gente precisava dar um tempo para refrescar a cabeça, a gente já tinha estudado o dia inteiro, a gente foi num bar uns 1 quilômetro para frente, mas não para tomar cerveja, para jogar uma sinuca e depois voltar a estudar. A gente tomou um gancho de 3 dias, porque a gente estava com o uniforme na faculdade, num bar, difamando o nome da faculdade.
Cara, olha É um isso. negócio assim, você está lá para você aprender mesmo. E o conceito deles é formar líderes, gestores, né? Isso Aham. eles têm Olha, como mente lá. rapaz, isso é polêmica, hein? Se as faculdades de medicina fossem assim, teríamos tantos médicos bons, né? Imagina? Não viveriam só no boteco bebendo cachaça. É, Enfim, influencia na sua formação lá na frente, né? Você 100%, tem um, total, total. um conceito diferente de profissional, né? É verdade. Eu falei medicina, mas isso vale, para um pouco Geral, né? de... geral, exato. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje uma empresa, eu não sei se o sistema é para todas as empresas e se tem sistema para todos os perfis de empresa. Mas vamos lá, desde que tenha esse fit, né? A empresa ela tem o perfil e tem o produto que entra ali na estrutura dela, no financeiro dela, que seja. E essa empresa não adere por qualquer motivo que seja. Ela está deixando dinheiro na mesa? Com certeza. Tem uma perda muito grande aí nessa questão, né? Porque hoje, uma empresa que não tem um sistema de gerenciamento, um RP básico, é uma empresa que não tem processo, não tem controle, não tem noção de quanto que ganha e de quanto que se perde, né? Então, uma empresa, o mínimo que se exige é ter um sistema que vai fazer o gerenciamento, tanto administrativo como produtivo, né? É o básico hoje. Porque quando uma empresa ela tem um RP, por exemplo, isso falando de qualquer um hoje que a gente tem no mercado, falando dos grandes que a gente tem o SAP, TOTOS, que são as referências hoje no mercado, você ter um sistema, um RP desse, ele te obriga a você ter um processo, um procedimento, porque o sistema ele tem um fluxo produtivo, né? Então eu tenho que seguir esse fluxo. Isso me obriga no meu processo também ter um fluxo semelhante. E aí é um fluxo padronizado, que eu sei que vai funcionar, porque em outro lugar que tem um sistema funciona, deu certo. Se eu não tenho esse fluxo produtivo semelhante ao do sistema, então não vai dar certo a implantação do sistema. Teoricamente, o meu processo, ele está errado. Então, teoricamente, a minha empresa é um caos. Cara, que bacana isso, reflexão legal. Porque então, automaticamente, eu tenho que desfazer a bagunça. Eu tenho que desbagunçar. Exatamente. O que vai te ajudar a você enxergar que o seu processo, o seu procedimento está errado, é você colocando essas informações num sistema. E aí você, além de colocar essas informações no sistema, você começa a gerenciar qual é o fluxo e o que está entrando e saindo. Hoje, muitas empresas que fazem isso de forma manual não têm essa visão. Hoje é o que uma empresa ela olha, é o que sobrou no caixa, se foi positivo ou não. Mas não consegue fazer uma análise se o produto que ela produz ele é eficaz, se o que ela vende de fato cobre os custos do processo, se o custo do processo eu estou cobrando de uma forma correta, que vai cobrir toda a demanda de insumos envolvidos para poder produzir aquele trabalho. Então, tem uma gama de fatores que envolvem para eu poder ser mais produtivo, mais efetivo, vender melhor e comprar melhor. Mas eu consigo só fazendo isso, tendo uma ferramenta que vai me mostrar o que está entrando e está saindo é eficaz ou não, né? Quando eu tento fazer isso só com informação de boca, com certeza eu perco muito essa análise. Eu não consigo enxergar isso. É, tem, generalizando todos os RPs para o mercado gráfico, falando especificamente de mercado gráfico, tá? Eu sei que pode ser para outros segmentos, a mesma empresa ter diferentes produtos para diferentes segmentos ali, mas falando do mercado gráfico. Toda gráfica pode ter? Aquele cara que é pequenininho, mamono, dois funcionários, ainda vale o Excelzão, que aí você tem que ficar, obviamente, alimentando, é o manual que alimenta, ou existe um RP para esse perfil de empresa também? Na verdade, assim, né, hoje, se a gente falar dos RPs mais usados no mercado, a gente está falando de gráficas em empresas de médio a grande porte, né? Mas hoje, a gente falando lá de empresas de pequeno porte, sim, hoje a gente tem já softwares que são muito mais baratos, que atende a demanda e a necessidade dele e o bolso dele. Hoje a gente tem aí alguns RPs aqui até totalmente web, né? Até a implantação ela é simplificada. Ele vai te permitir você comprar de uma forma correta, ter uma informação de faturamento, a informação de produção, isso num sistema básico, né?
A gente está falando de uma gráfica com 10, 50 funcionários, eu posso ter um RP sim, isso acho que é fundamental ele ter isso para ele poder gerenciar essas informações, né? O Excel assim, é uma ferramenta que sempre vai ser a ferramenta mais poderosa que a gente pode ter hoje para se trabalhar, mas na questão de gerenciamento de uma empresa, hoje, o mínimo que se exige é ter um software para gerenciar isso, né? É o básico. Mas, assim, hoje eu vou falar, citando como Metrics, que é um RP que é comum nas gráficas, hoje ela já está atendendo gráficas de pequeno porte já, né? Então, eles fizeram um pacote que atende aquela gráfica que é pequenininha e precisa ter um controle, porque isso vai ajudar ele a entender aonde ele pode crescer, aonde ele pode melhorar e onde ele pode reduzir. Numa planilha de Excel, você vai ter que ter uma ou duas pessoas só para fazer essa análise. Então, você vai gastar mais dinheiro tendo uma pessoa só para planilha do que pagando uma ferramenta para fazer isso para você. Verdade. Cara, uma pessoa de... Essas duas aí, a gente dá para falar facinho uns 10 mil reais por mês, esses dois profissionais. Se for um cara de 2 a 3 mil reais, os dois, você quase dobra com imposto, com... olha só. Jefferson, eu falo muito que o dinheiro está no meio, né? Eu lido com a parte de cor, com a parte do processo, e a gente acaba, por implantar sistema em cliente e ajudar o cliente, a gente acaba descobrindo, do cara chegar e falar assim, pô, por anos eu não fazia isso, ou não tinha essa noção. Então, a minha percepção é de que o dinheiro está no meio. Agora, e eu estou falando só de corrigir processo, eu não estou falando nem de analisar. Se eu tenho coleta e eu tenho análise, você concorda que eu tenho muito mais condição de encontrar esse dinheiro que está no meio que eventualmente está perdido? Concordo, porque, por exemplo, hoje, quando você vai conversar com alguns donos de gráficas ou donos de empresa, ele, na mente dele, olhando de uma forma macro, ele fala que o negócio dele dá lucro, né? Uhum. Mas se você perguntar no detalhe, de fato, quando ele não tem uma ferramenta de controle, uma ferramenta de gestão, o quanto do que ele produz, de fato, volta para o bolso dele, né? Às vezes ele fala isso porque sobra lá no final do mês um fluxo de caixa, mas se ele ganha 10, 20% do que ele fatura, se ele tivesse uma ferramenta que mostrasse para ele onde ele poderia ser mais produtivo, mais efetivo, esse lucro dele poderia ser 30, 40 vezes, 40% maior, né? Então, esse é o desafio, né? E quando você coloca isso, já teve projetos que eu peguei, já de início, só de colocar uma ferramenta, a gente já ter uma redução de custo de 15% a 20%, só colocando a ferramenta, para a gente fazer um gerenciamento, entender onde estava o desvio, onde tinha um gargalo, e aí melhorar e corrigir o processo. Então, só com uma ferramenta num processo, a gente já reduziu 15% a 20%. Falando de gráficas, hoje a gente tem um maior insumo que é papel. Então, se eu melhorar meu processo, otimizar a minha forma de produzir e diminuir os desperdícios, imagina o quanto que eu consigo reverter para o meu bolso melhorando esse processo. Mas eu preciso identificar onde está esse gargalo, onde está esse desvio, onde que eu perco mais papel. Mas será que eu estou comprando certo? Será que eu estou orçando certo? Será que eu estou produzindo de uma forma correta? Aí o sistema, o RP, ele vai te mostrar isso por meio dos relatórios que a gente vai montando para analisar, né, com os dados que estão lá na base, né? Então, eu sei quanto que eu paguei, quanto eu estou vendendo e quanto eu estou produzindo. Cruzando essas informações, fazendo análise, poxa, você está orçando errado ou está produzindo errado. Corrigindo isso, então, de vez eu ter 10% de margem de lucro, eu vou ter 20% de margem de lucro, né? O que eu achava que já era bom pode ficar excelente. Muito bom, muito bom. O grande, não sei se é o grande, mas enfim, é o que eu imagino, né? Um problema de muitos empresários é que eles olham somente faturamento, né? Que é o quanto foi cobrado e recebido. Eles não olham como foi desenvolvido ali todos os valores mediante o processo para saber realmente o lucro, que é o que faz a roda girar, né? Literalmente, né? Exato. Às vezes o cara, ele olha tanto isso, né, Robert, e esquece de pensar na parte produtiva,
E aí quem paga o pato é o fornecedor, que tem que dar desconto. Ah, meus concorrentes não descontam, hein? Meus concorrentes não descontam. Não, olha só. A gente negocia mediante É, uma quantidade maior, mediante prazo de pagamento menor, até aham. porque eu quero preservar minha margem, não é só faturar. Você não quer cavar um buraco embaixo do pé, né? Não sou doido. E eu falo pro cliente que eu não sou responsável com a minha empresa e nem com a empresa dele, porque se eu fizer isso daí, eu vou começar a olhar o produto com margem negativa, falar, meu, eu preciso fazer alguma coisa, aí eu começo a entregar produto de má qualidade para ele. Pô, bacana a reflexão. Legal. Ô Jefferson, nesse caminho aí seu de 15 anos, você deve ter tido alguma situação mais difícil da pessoa não compreender, porque, cara, é um desafio. Eu já vendi máquina e eu vendo software. Cara, eu posso falar, é mais difícil vender software, porque não é uma coisa que o empresário gráfico enxerga, ele não está vendo, ele não sabe o que é, ele pensa, pô, vou gastar, sei lá, 50, 100 mil de software aqui, eu não estou nem vendo. Antigamente a gente falava, aqueles 50 mil estava num pendrivezinho, que era o dongo. Hoje não tem mais. Então o cara nem enxerga. Eu queria ouvir as suas experiências, assim, como sensibilizar um tipo de profissional que é alheio, o cara não sabe nada de TI, na maioria das vezes, eles sabem pouco ou nada. E como você sensibiliza um profissional desse, cara? Na verdade, Robinson, você comentou um ponto que é interessante hoje, né? Assim, gráficas mais antigas, né, que tem uma metodologia de uma forma de controle de gestão, né, um pouco mais, posso dizer assim, manual, não tão mais automatizada, que diz respeito ao sistema. Quando a gente fala de TI, quando a gente fala de investimento na questão de sistemas, automação, de ferramentas para a gente sair de uma indústria 2.0 para uma indústria 4.0, que é essa parte de automação de informações, né, a gente ter dados, né, mais rápidos e com mais qualidade, com informações mais claras e visíveis, e a única coisa que ele vai olhar lá é o cifrão no final, né, quantos zeros isso vai custar, né, qual é o valor agregado disso. E sempre, né, teve um preconceito, posso dizer assim, que esse investimento para a área de sistemas e tecnologia não era tão vantajoso quanto eu investir numa compra de um maquinário que, na cabeça, né, do dono de empresa, o maquinário vai dar muito mais retorno, né, vai produzir mais, vai aumentar o faturamento, que a gente falou que é aquele número que às vezes é ilusório, né? Às vezes é um número alto, mas será que ele paga todas as contas, né? Então, quando ele pensa que ele vai ter que gastar um dinheiro, um investimento, né, considerável nesse lado, aí gera um pouco de preconceito, né? Será que realmente vale a pena eu gastar essa verba nisso ou investir em outra coisa, né? Mas quando você começa a mostrar os resultados disso, e assim, argumentando com cases de sucesso que a gente teve em outras implantações, em outras gráficas, em outros projetos, outras empresas, mostrando como era o cenário e depois de 2 anos, com o sistema pronto, com os dados prontos, com as ferramentas prontas, os relatórios prontos, da onde que a gente estava para onde a gente foi, não é? Resume, já que para o empresário o que manda é o valor, quando você mostra que ele está perdendo, ele poderia ganhar mais, justifica aquele investimento numa ferramenta, né? Então, às vezes a gente fala, eu vou gastar um número simbólico, tá? Não que seja isso, mas a gente fala de um investimento de 100 mil reais para poder implementar um RP, implementar uma automação de dados e ter uma qualidade de uma ferramenta de gerenciamento de um nível de excelência. Mas quanto que eu vou conseguir ter de retorno com essas informações, com essa ferramenta, né? Ao longo do prazo, né? Não só ali no primeiro mês, mas é uma ferramenta que vai ficar por muitos anos, né? A questão hoje, quando a gente melhora o processo, a gente tem até uma redução e uma otimização de mão de obra. Então, às vezes eu tinha 5 pessoas para fazer um negócio, hoje com a ferramenta eu posso só ter 1 pessoa.
e eu aumento a velocidade em cima disso. Então, quando você começa a trazer esses dados, esses números, e mostrar que aquilo ali é confiável, que a gente tem uma fonte ali que eu posso bater o olho e saber que é correto, ele começa a olhar com outros olhos e ver que aquele investimento dele inicial deu certo e vai dar fruto. É positivo. Legal. Muito bom. A gente tem uma preocupação um pouco diferente agora também, Jefferson. Hoje a gente fala muito mais, é muito mais abrangente o Printcast. A gente chega em empresário, a gente chega em presidente de empresas, alta diretoria, e é importante a gente tocar nesses pontos, porque é muito raro, eu não vejo ninguém no nosso meio, Robert, me corrija, eu não vejo ninguém na nossa área falar de informação e de dados. A gente bate muito nessa tecla porque a gente precisa disso para tocar nosso próprio negócio, né? Mas o que a gente vê aí no dia a dia, né? A gente sempre brinca, como é que é? Se tem... É uma expressão que você usa sempre, que se não tem nada é só opinião, como que é isso aí? Eu, ô Jefferson? Você usa sempre uma expressão, se não tiver dados, é só uma opinião, né? É tipo isso, né? Se você não tiver informação, não tiver dados, você tem apenas uma opinião. Simples assim. Não dá mais para tocar um negócio só com opinião, né? Ele está atrás de você, você tem, sei lá. É que assim, Baixinho, né? A nossa cabeça é como um HD, né? Ele armazena ali informações, lógico que você pode esquecer, tudo mais, óbvio, tá? Mas a sua experiência, às vezes, algumas decisões ali que você tem que tomar, tal, o que acontece, muitas vezes você recorre à sua experiência para tomar, mas é óbvio, decisões principalmente de médio e longo prazo, na qual você exige ali um planejamento, cara, sem dados, você não sabe para onde você vai, é como se fosse você indo para qualquer lugar, mas sem saber para onde está indo, você só está indo, mas você não sabe para onde está indo, então o dado ele é extremamente importante para você ter essas decisões suas estratégicas e saber para onde a sua empresa está indo, né? Decisões do dia a dia, você tem dado maravilhoso, mas muitas vezes você recorre à sua experiência, aquilo que já aconteceu, já passou, já foi, enfim. É uma certa opinião sua que você tem, mas é tudo de acordo com o tipo de decisão que você tem que tomar, né? Ô Jefferson, agora eu queria a tua opinião a respeito dos outros aspectos da TI. A gente teve a oportunidade de mostrar, de falar um pouquinho disso no seminário no Sul Brasileiro, acho que foi 2023 ou 22, o quanto que a TI é importante para alicerçar o negócio gráfico. E você vive isso todo dia, você respira isso. Não é só um sistema de gestão. TI é muito mais que isso, né? Eu queria que você falasse para o pessoal que acompanha a gente, que é proprietário, dono de gráfica, para o cara saber aonde que vai, onde é o buraco. Na verdade, TI como os donos de empresas brincam, é um mal necessário, né? Aquele cara que ele precisa ter por perto, né? E quanto menos ele aparecer, mais eficiente está sendo ali o trabalho do TI, né? Na verdade, a TI é uma área que trabalha nos bastidores e ela, de certa forma, ali por detrás dos panos, faz a empresa funcionar de uma forma como um todo, né? E aí que hoje, a gente falando com a evolução da tecnologia, principalmente da informação, hoje a gente mudou já a dinâmica no que diz respeito, hoje a tendência hoje agora é a questão da segurança da informação, né? Hoje as empresas estão evoluindo na questão de bancos de dados, evoluindo com armazenamento de informações, evoluindo com a questão das informações que elas têm disponíveis, e hoje aumentou mais a preocupação nessa questão de uma segurança dessas informações, né? Então, quanto mais eu garanto o meu ambiente, eu protejo o meu ambiente de ataques externos, eu garanto o funcionamento hoje, que hoje a gente tudo depende de uma rede, de uma internet, né? Hoje não consigo fazer basicamente quase nada se faltar essas coisas, tá? Então, quando o TI está fazendo esse trabalho, garantindo lá seu RP funcionando, garantindo o seu e-mail chegando, garantindo os servidores funcionando, que tem vários outros sistemas, por exemplo, a gente está falando de softwares, da pré-impressão que funciona, a comunicação das máquinas, da produção
com a pré-impressão, as integrações de máquinas que estão atreladas ao servidor, quem garante isso é o TI, e também o dia a dia, né? O suporte ao usuário ali, que teoricamente tem vários problemas que acontecem pontuais, que o TI está atuando. E assim, quando a gente fala de TI, não é só esse suporte básico, o TI também está vindo com essa bagagem hoje, a gente evolui com a informação, a tecnologia da informação, né? A parte de a gente trazer ferramentas que vão me ajudar a ser mais analítico nos dados, que vão me ajudar a ter mais informações, que vão me ajudar a ser mais evoluído na questão do que hoje o mercado exige, né, do que hoje a gente fala de Big Data, hoje a gente fala de indústria 4.0, que já está virando para 5.0, a gente fala de automação das informações, né, hoje a gente fala muito de cloud, hoje que a gente está saindo do físico, né, e armazenando os servidores numa nuvem, dados numa nuvem, para garantir a continuidade das informações, né, então, quem garante tudo isso hoje, cada vez a tendência do mercado tem exigido muito, é a área de TI. Né? Hoje, a gente consegue até pegar em algumas coisas básicas que eram manuais, a gente consegue colocar inteligência artificial, colocar lá um robozinho para poder automatizar um processo. Por exemplo, né? Falando de um exemplo bem básico, antes tinha uma pessoa que ela pegava, olhava lá, puxava um relatório no sistema, via todos os vencimentos dos boletos e manualmente ele mandava um e-mail para cada cliente falando do boleto que está vencendo e anexando o boleto na mão, né? Então, esse era um processo que era feito. Hoje, com essa evolução de ferramentas, foi possível criar um robozinho que faz esse processo, né? Ele olha o sistema, olha o banco de dados, ele pega o e-mail do cliente, ele monta um e-mail, né, com o e-mail da empresa, anexa o boleto do cliente e manda o boleto para o cliente falando e avisando ele do vencimento daquela fatura que ele tem, né, do boleto que ele tem. Então, assim, são melhorias de processo, porque hoje eu posso pegar esse funcionário que só estava fazendo isso e agregá-lo em uma outra coisa mais produtiva, né? Então, quando a gente fala da área de TI, ela tem um leque muito grande, né, que sai só daquele cara que fica sentado no porão, lá no fundo da gráfica, por exemplo, da empresa, né? E o cara que ninguém quer ir lá falar com ele, mas hoje o TI, a gente pode falar que é um dos pilares hoje das empresas para garantir o bom funcionamento de todas as áreas, né? Hoje, você falou de servidor, eu não sei, não tenho certeza, mas o pessoal que eu conheço que tem comprado máquina nova, o pessoal fala, ó, aquela 8 cores eu tenho que ter um servidor só para ela. É bem por aí que caminha, então. É isso mesmo. Por exemplo, né, a gente, aqui na gráfica que eu estou atualmente, a gente adquiriu uma máquina nova, e aí foi necessário, por causa do software que ela tem de comunicação, né, com essa máquina, essa impressora, ele tem que ter um servidor exclusivo dedicado só para ela, né? Então, ele faz o gerenciamento das informações nesse servidor, que comunica lá com a Alemanha, então isso fica lá full time as informações com a Alemanha, então ela sabe todo o histórico desse maquinário, mas isso tudo tem que estar contido num servidor exclusivo, né? Então, pensa, né? Hoje a gente tem servidores dedicados para um equipamento específico, né? Para um software específico, para um ERP específico, para um sistema da pré-impressão, eu tenho isso hoje, né? Lógico que eu não preciso ter uma gama gigantesca de servidores físicos para atender hoje isso, né? Eu consigo ter máquinas virtuais que conseguem atender essa demanda, né? Então, tenho 4, 5 servidores físicos e 30, 40 máquinas virtuais e me otimiza o espaço, por exemplo, né? Imagina se eu tivesse tudo isso fisicamente, teria que ter uma área gigantesca só para o TI, né? Para atender essa demanda. Pô, que bacana, cara. E Assunto bem amplo, né? dá para derivar bastante, né, Robert? A gente gosta de trazer os assuntos diferentes para causar reflexão, né? Porque a área gráfica, eu tenho opinião, não sei se vocês concordam, eu acho que sem TI não existe, não funciona, e quem ainda funciona tende a não se perpetuar, a desaparecer.
Porque é tudo. A gente conversa pelo WhatsApp. Nós três. A gente está cada um num lugar. A gente está conectado através de um aplicativo que está rodando na nuvem. Não está rodando nem no meu computador. Está na nuvem, a hora que a gente acabar, ele me manda o arquivão lá, o master. A gente fala pelo WhatsApp. A gente tem o carro com chip, com gerenciador nos nossos carros. Tudo que a gente faz. Qualquer coisa. A gente compra pelo iFood. Então, não dá para ignorar. O mundo todo usa essa TI como base, como plataforma. Não dá para a gente achar que o meu negócio não vai precisar. Tem que ter, cara. Acho que tem que ter esse amadurecimento aí, e é importante a gente trazer o assunto para discussão. Porque também outras pessoas que nos assistem, que são o pessoal de operação, mais de chão de fábrica, nem sempre o pessoal entende por que você tem que acionar um determinado comando lá no ERP, quando você termina de fazer uma tarefa. Isso quando não tem a coleta automática, né? Tem muitos que não tem isso e outros que ainda vão ter que ser no papel. O pessoal acha que, o Robert quer que eu coloco aqui o meu horário de começo, de término, o que eu fiz, o que eu não fiz. O cara quer controlar minha vida, cara. Eu não posso nem dar uma fumadinha lá fora. Né, Robert? É por isso que o Jefferson tem, obviamente, propriedade para falar, até porque ele faz consultoria, trabalha na área. Se essa primeiro, né? Se essa diretriz, tá, mostrar a importância, não vier top-down, não vier de cima, o pessoal de baixo não vai absorver. Não só absorver, como não vai falar, sempre fiz assim, tá, não sei o quê. Então, tem que vir de cima. A alta diretoria ela tem que estar comprometida e comprada com esse projeto, né? E isso passa, com certeza, não somente por muitos treinamentos, né? E caso isso nunca aconteceu, uma mudança de cultura dentro da empresa, porque é algo novo e todos têm que estar caminhando para a mesma direção. Não adianta eu ter pessoas, vamos colocar vetores apontadas para direções contrárias, você não vai para lugar nenhum. Então, todo mundo tem que estar apontado para o mesmo lado, certo, Jefferson? É isso mesmo, Robert. Por exemplo, você falou uma coisa que é importante, você pega alguns projetos que o choque cultural é muito grande, né? A mudança de se trabalhar é gigantesca, né? E aquele argumento, né? Faço isso há 10, 20 anos sempre assim. Por que agora eu vou ter que mudar, né? Quem diz que agora mudando vai dar certo, se assim sempre deu certo, né? Esse é um desafio muito grande mesmo, essa questão cultural, né? E também você pega muito num projeto, nesse sentido, o medo, né, do ser humano de ele sair da zona de conforto, né? O que a gente está falando aqui do cultural envolve muito isso. Porque ele cria uma dinâmica de sempre trabalhar daquele mesmo jeito e fica com receio de fazer algo diferente. E esse algo diferente, ele tem medo de ele não se adaptar, ou ele não conseguir ter a mesma eficiência que ele tinha antes, né? Então, cria esses receios que são os entraves para um projeto evoluir. E aí, Robert, o que você falou é fundamental, né? É o top-down. Se a diretoria não comprar essa ideia e fazer acontecer, não acontece, né? Então, aí você pode ter certeza que é um projeto que não vai para frente. Vai gastar 1, 2 anos e não vai evoluir, porque primeiro sinal, né, de problema, isso resvalar lá na diretoria para o projeto, porque ele não está convicto também de que aquilo vai funcionar. Então, se ele não comprar a ideia e enxergar ali o benefício daquilo, né, o projeto não chega. Assim, todos os projetos que deram certo foi que a diretoria comprou a ideia, que fazia questão que acontecesse. Tem esse trabalho de a gente mudar a cabecinha das pessoas, né? Então aí a gente vai com o tempo, vai orientando, vai treinando e preparando para a pessoa se adequar à nova metodologia. E quando ela se adequa, ela vê que era muito melhor do que ela fazia antes. É muito menos trabalho, né? Porque quando você pega esse processo que é muito manual, né, que a gente fala do cultural, às vezes você pergunta, mas por que você faz dessa forma? A resposta muitas das vezes porque me ensinaram assim, eu sempre fiz assim. Mas não vale para me ensinar porque faz assim e porque poderia fazer diferente, né? É quando você tem uma outra ferramenta que vai ajudar ele a mostrar a fazer de uma forma certa, aí abre a mente da pessoa, fala, poxa, tantos anos fazendo um jeito errado, sendo que tinha um jeito mais fácil de fazer, né? Então, essas, né, que a gente pode falar experiências positivas, que quando a gente traz uma metodologia, traz um processo,
E, assim, quando a gente traz um processo, a gente sabe que deu certo, porque são cases de sucesso em outras gráficas, talvez do mesmo segmento, que se lá deu certo, teoricamente, com um ajuste outro aqui, vai dar certo aqui também, né? Não é algo novo que eu estou inventando e vamos testar para ver se vai dar certo ou não, né? É a expertise que a gente já tem do mercado, né? Então, é bem que o Robert falou, né? Tem que ser comprado a ideia de todo mundo, né? Então, todo mundo tem que abraçar a causa e visar que é para melhor, é para ajudar, para agregar, não para prejudicar, né? Com aquele medo de perder o emprego. Porque a primeira coisa que bate é, vou perder meu emprego, né? Não vão É. precisar de mim, né? Esse é o receio. Uma pergunta. Nessa implantação, quando você está começando, essa mudança de cultura, esse treinamento, uma espécie de gamificação para premiar aqueles que se destacam, aqueles que fazem, estão seguindo as novas diretrizes. Acha válido? Seria fundamental, viu, Robert? Hoje, assim, quando a gente pega algumas pessoas que se destacam, elas viram key users, né? São as pessoas que replicam conhecimento. E às vezes, muitas vezes, na verdade, essas pessoas elas tomam frente do projeto junto com o consultor. Então, aquela pessoa de confiança que você repassa, concentra nela toda a informação e ela vai replicar e ela, teoricamente, vai fazer acontecer. Mas se tivesse realmente essa sugestão que você deu, seria muito mais vantajoso, porque assim, mais pessoas abraçariam a causa, mais pessoas teriam esse interesse e se colocariam à disposição para poder fazer acontecer, né? Eu acho que é uma ideia que os donos de empresas poderiam comprar isso, né? Para poder... Porque assim, às vezes a pessoa pensa, poxa, eu vou ter um trabalho a mais, cuidar de uma implantação, aprender mais uma coisa, fazer treinamento e replicar além do meu trabalho. E aí a pergunta é, o que eu vou ganhar com isso, né? Exato. Não tem um Porque retorno. acho que uma gamificação, aí obviamente colocar ali os critérios, uma premiação básica, um par de ingressos, sei lá, qualquer coisa, enfim, talvez ajudaria o time a comprar mais rápido essa ideia, absorver mais rápido a cultura, né? Verdade. Um exemplo do que você falou, Robert, num caso que a gente teve com a produção, de fazerem eles usarem a ferramenta de apontamento, né? Porque qual que era a ideia, né? Usar a ferramenta de apontamento ajudaria a mostrar, de fato, onde era o problema, que teoricamente não eram eles produção. O problema vinham de outros fatores que não dependiam dele. E a grande sacada da ferramenta era mostrar isso, só que eles tinham medo de começar a usar a ferramenta e se prejudicar. Eles tinham medo de começarem a expor e evidenciar isso. E aí, quando a gente começou a fazer um trabalho com a mudança cultural, de ajudá-los a comprar a ideia, porque se você vai com o conceito de impor, aí você cria uma resistência, você cria uma barreira. Aí você compra uma briga que eles vão começar a bater de frente para não utilizar. Mas quando você vende a ideia e eles compram essa ideia de uma forma positiva, eles veem que aquilo é interessante, aquilo vai ajudá-lo, vai beneficiá-lo. E aí, quando a gente fez um projeto numa gráfica, de eles começarem a usar o sistema, e eles começarem a ter os indicadores, e começarem a reduzir esses indicadores para poder bater as metas, isso criou uma competição saudável entre as equipes, entre eles mesmos, um cobrava o outro para poder não perder as metas, porque tinham as premiações, né? Tinham premiações em dinheiro, tinham premiações simples, que era um churrasco com a equipe, com uma quadra de futebol paga, era um passeio, mas assim, isso motivava eles criarem uma competição saudável para poder fazer certo, para poder atingir as metas, né? Então, o ser humano ele é movido por, querendo ou não, por recompensas, né? Algo que no final ele vai ver que valeu a pena, né? Sim, sim. Fica a dica aí, né? Cara, é isso mesmo. A gente teve uma experiência assim em 2006 e a gente alugava uma quadra. Vixe, foi muito legal. Foi uma experiência muito boa. Não era bem um game, mas só o fato de alugar a quadra quando estava tudo bem, né? E o pessoal passar, sei lá, umas horas ali e jogando, e tendo churrasco e confraternizando, tudo era muito bom, cara. Até acho que a amizade entre as pessoas isso favorecia. É porque se você coloca só cobrança, né? Olha, você hoje, olhando, a gente se coloca no lado lá do cara lá do chão de fábrica, do operador, né? Hoje o cara ele tem um compromisso de cumprir ali com o trabalho dele, que é produzir, rodar a máquina, operar a máquina, não falando nesse sentido. Mas quando você coloca algo a mais,
né? Ele já está saindo, teoricamente, daquilo que ele foi contratado, por assim dizer, né? Ele tem uma dinâmica ali. Quando eu coloco essas metas, se ele vê que não vale a pena, ele não vai se dedicar para poder fazer aquilo. Simplesmente ele vai cumprir a carga horária dele durante o dia e vai embora para casa. Mas quando ele vê que vale a pena, vai ter um resultado, vai ter um retorno, porque ele precisa também, né, ser beneficiado disso. Não é só uma cobrança só de um lado, né? Só um lado ganha e o outro não. Né? Quando ambos os lados ganham, a empresa ganha porque houve uma melhoria e o funcionário ganha porque também ele foi recompensado pela sua eficiência, pela sua produtividade, o resultado é benéfico para todo mundo, né? Isso vale a pena. Uma gráfica, uma vez, ela fez um projeto de se eles reduzissem o consumo de papel, né, o desperdício, aquele valor ia ser convertido para eles nos primeiros 3 meses. E isso foi rateado pela equipe que conseguiu reduzir. Pô, todo mundo se matou para poder conseguir fazer essa redução, né? Porque eles sabiam o tanto que perdiam, eles tinham noção de quanto que era jogado fora. E sabiam que se eles conseguissem atingir essa meta, eles sabiam quanto que eles poderiam ganhar. Sensacional. Ou seja, para quem não tem, existem diversas formas. Pô, aqui meu time não compra, meu time é difícil. Existem formas de você implementar essa mudança de cultura, implementar essa nova realidade, mas lembrando, tem que vir de cima. Não adianta também não estar comprado. O cara lá tem, dá resultado, vamos ver o que vai dar aqui. E não comprar mediante a primeira dificuldade, porque com certeza existirão, principalmente no começo da implementação, né? Muito bom, Jefferson. Cara, para fechar, né? Você já falou que é para todas as empresas, mas aquele cara que está no papel é melhor do que nada ou ele consegue dar um pulo para frente e avançar? Claro que consegue, né? Hoje, como que a gente conversou um pouco no começo do nosso bate-papo hoje, existem várias ferramentas para vários tipos de bolsos, para vários tipos de investimentos, né? Tudo depende do que ele quer de informação, do que ele precisa controlar e do que ele quer enxergar, né? Então, assim, hoje tem ferramentas, tem softwares para empresa com 3, 5 funcionários, né? Você vê hoje, empresas pequenininhas hoje, que são e-commerces, que atendem totalmente virtual, ele tem um RP lá que ajuda ele a fazer o controle dele, do que ele compra de mercadoria, do que ele vende, do fluxo de caixa dele, né? Então, se esse cara que é pequenininho já tem essa mentalidade, né, quer dizer de eu ter um negócio já maior, né, que eu preciso ter um controle melhor, um gerenciamento melhor, né? Então, quanto mais eu invisto em tecnologia, a gente está falando se vale a pena ou não, né? Hoje eu consigo controlar a empresa inteira, a gente falando de servidores, tudo, pelo celular. Eu não estando na empresa, eu consigo fazer o sistema funcionar, eu consigo colocar um servidor no ar, eu consigo resolver um problema na internet, eu consigo liberar uma porta, uma catraca que travou, eu consigo olhar na câmera, ver o que está acontecendo, sem estar na empresa. Então, imagina o nível de controle. Hoje, eu consigo gerar os relatórios, os BIs, tudo no celular. São informações que eu teria se eu tivesse lá presencial, mas hoje eu consigo ter essas informações todas pelo celular. Todas, né? Tudo que eu precisar de informação, eu consigo fazer um orçamento fora da empresa pelo celular, eu consigo gerar uma nota, enfim, eu consigo acessar o banco de dados da empresa pelo celular, resolver um problema. Então, assim, vale a pena a gente ter essa tecnologia para poder facilitar o dia a dia, né, de uma forma como toda. Ou seja, hashtag sem desculpa, né? Certo, Botinho? É isso aí, cara. Pô, não tem desculpa. Legal. Jefferson, a gente está batendo 1 hora, a gente está se encaminhando aí para o fim. Tem alguma coisa que a gente não tem abordado, que você gostaria de falar, que de repente faltou da gente perguntar aqui? O que a gente comentou é, assim, até acho que você falou, Robson, o que eu sinto falta é muito mesmo, a gente falando de segmento gráfico hoje, hoje as gráficas já começaram a correr atrás dessa questão de informações, né? Aquela famosa gestão à vista, né? Então, quando eu bato o olho numa informação, eu sei como que está o cenário, se ele está positivo ou negativo. Isso de qualquer área, né? A gente falando de vendas, a gente falando de produção, a gente falando do financeiro e do fluxo de caixa, tá? Então, as empresas que estão se adequando para essa metodologia estão dando um passo à frente.
né? Como o Robert falou, elas estão sendo mais estratégicas na tomada das decisões, né? Na questão do investimento, na questão de trazer um novo negócio, se toda aquela carteira de cliente que eu tenho, todo aquele produto que eu produzo, será que vale a pena eu ter essa produção toda? Às vezes eu posso enxugar isso e ser mais lucrativo nesse sentido, né? Então, essas ferramentas hoje, quem está fazendo esse tipo de análise, está conseguindo ter um olhar diferente para o negócio. E o mercado cada vez mais competitivo exige ser mais estratégico, exige você ser mais eficiente na tomada das decisões, né? Quando a gente olha anos atrás, quando tinha mercado para todo mundo, tinha um volume, as gráficas tinham um leque muito grande, e isso tudo era permitido, mas hoje não. Hoje eu preciso ser mais assertivo nas minhas tomadas de decisões, né? Então, quem consegue analisar melhor os dados, consegue tomar as melhores decisões e sair na frente, com toda certeza. Pô, bacana. Bichão, muito legal. Robert, estou satisfeito. E você aí? Show! Bastante informações. Ainda bem que ele não usou muito termos técnicos, aí deu para entender legal. Porque no começo ele começou a falar uns negócios lá, eu buguei aqui. Falei, mas o que ele tá falando, pô? Errou, né? Não tem Foi bom, resina. foi bom. Ah, não tem resina, não tem nada químico no meio, agora me ferrou a vida. Desenrolou, foi de boa. Foi bom, legal, satisfeito também. Muito bom. Que bom, que bom. Legal. Jefferson, a gente está indo para o final. Brigadíssimo pelo seu tempo. Já tinha alguns meses que a gente tinha começado a falar disso, né, cara? E deu certo, ainda bem que deu certo agora a gente falar. Obrigado aí pelo seu tempo. Pessoal, vocês estão assistindo de casa, já é meio-da-noite e o Jefferson está lá ainda, gentilmente, né, para nos atender. Obrigado, cara. Você agora está carimbado na comunidade do Printcast. Você é um novo queridinho. Todo mundo que participa com a gente vira queridinho. Depois, se quiser, eu te mando o convite do grupo de WhatsApp dos queridinhos, onde a gente só troca ajuda. Não tem bom dia, nem... Como é que é, Robert? A veinha da chuva. Tá chovendo aí? Tá chovendo aí? Aqui tá chovendo. Não tem isso lá. Não tem. São só os queridinhos. Legal. Cara, brigadíssimo. Valeu demais. Muito bom. Robson, Robert, muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço o espaço aqui de contar um pouquinho assim do que eu sei, né? Um pouquinho da minha experiência, de compartilhar com vocês. Agradeço demais. Muito obrigado mesmo. Show, Jefferson. Valeu, valeu, Botinho. Galera, obrigado. Não esqueça de compartilhar esse episódio. E próxima quinta, tamo aqui novamente. Valeu! Obrigado.